Estamos estabelecendo contato com o nosso comentarista convidado, o editor da coluna Na Visão, doutor Sebastião Domingues, a quem eu dou o nosso cordial bom dia, doutor. Bom dia, Glauco, bom dia, Douglas, bom dia a todos os que nos ouvem e veem. Pois é, doutor, e vamos ver aí, já vamos começar lá com o nosso querido, ou não tão querido Senado, que aprovou ontem o projeto de lei que permite a candidatura de quem teve contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas julgadas irregulares. A liberação vale para os casos que tenham sido punidos exclusivamente com pagamento de multa. O projeto, que tem origem na Câmara, altera a lei de 1990, que trata dos casos de inelegibilidade. Com a aprovação dos senadores, o texto vai à sanção de Bolsonaro. Atualmente, a legislação diz que são inelegíveis cidadãos que tiverem contas relacionadas a exercícios de cargos públicos rejeitadas por irregularidade insanável e que configurem ato doloso de improbidade administrativa. O prazo de inelegibilidade é de 8 anos. Relator do projeto no Senado, Marcelo Castro, do MDB, afirmou que a proposta não mexe na lei da ficha limpa e que o texto está em consonância com o que já é consolidado no Tribunal Superior Eleitoral. Pois é, doutor, não mexe com o projeto da lei da ficha limpa, mas dificulta um pouco mais a ação dos órgãos como o Ministério Público, dentre outros, que fiscalizam a ação, por exemplo, de prefeitos. Nós temos alguns prefeitos que foram aí cassados, digamos assim, condenados pela lei de improbidade administrativa pela parte de contas. Então, quando a gente retira esse trecho da lei, o prefeito pode se tornar novamente elegível. Como é que o senhor vê essa mudança que o Senado articulou ontem aí? Será que o presidente vai sancionar? Esse assunto é muito amplo, né, porque existem vários tipos de questões administrativas envolvidas. O importante na frase que você falou aí, Glauco, é nos casos em que está comprovado o dolo, ou seja, que houve a intenção de lesar e houve a participação ativa do mandatário. Porque, vou dar um exemplo aqui banal, que as pessoas nem sabem. Pela lei, você é obrigado a investir 25% do seu orçamento na educação. Eu já vi, por exemplo, uma matéria uma vez no Fantástico mostrando uma cidade lá do litoral sul de São Paulo, não lembro o nome, que ela não conseguia gastar os 25%. E mesmo São José, às vezes, tem dificuldade, porque quando você já tem toda uma estrutura montada e organizada, você não tem muito mais o que fazer e você é obrigado a gastar 25%. Se você não gasta os 25%, o Tribunal de Contas diz que você não obedeceu à legislação e pode te condenar por improbidade. E aí vem a questão do dolo e vem a questão também do dano irreparável que está escrito nessa avaliação da legislação. Eu, sinceramente, não me aprofundei nessa matéria, mas eu sei que existe muito exagero dos dois lados. Se respeitar o que o Douglas acabou de dizer do prefeito, ou seja lá quem, é cassado por contas irregulares, é uma situação. Isso aí não tem volta e a lei da ficha limpa vai manter ele inelegível. Nós estamos falando de falhas de orçamento administrativas, onde não houve dolo por parte do mandatário e são situações que poderiam ter sido resolvidas de outra forma, por exemplo, com multa. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, pelo que eu entendi nessa alteração da legislação, há uma gradação, quer dizer, se você foi condenado com perda do mandato, isso aí não tem jeito.
Se você for condenado só por multa, quer dizer, uma situação que não era tão grave, segundo o próprio comentário da notícia, baseado já em apontamentos, em condutas que hoje o Tribunal Superior Eleitoral adota, me parece que está correto. Mas o problema todo, na verdade, é outro, né? O problema todo é que nós sempre desconfiamos dessas legislações que são feitas, como sempre, a toque de caixa e um mês antes de se esgotar o prazo da questão da filiação partidária, que agora é 6 meses, e da questão das candidaturas, né? Quer dizer, porque tudo tem que valer, tem que ser promulgado até 3 de outubro para poder valer na próxima eleição. Esse aqui é o problema, esse toque de caixa que se faz toda a véspera de eleição. E grupo de juristas, coordenado pelo ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, entregou à CPI da Covid estudo sobre os possíveis crimes cometidos por Bolsonaro durante a pandemia. O parecer deve ajudar a embasar o relatório do senador Renan Calheiros, que concluirá os trabalhos da CPI. De acordo com o senador, o documento final deve ser entregue no próximo dia 23. O documento dos juristas aponta crime de responsabilidade que pode ser atribuído a Bolsonaro. Crimes de responsabilidade, segundo a Constituição, podem resultar no, adivinha, impeachment do presidente da República. De acordo com o estudo, houve omissão consciente e inação de Bolsonaro, do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e do ex-secretário executivo da pasta, Élcio Franco. Segundo o documento, os 3 são coautores do desastre humanitário causado devido à pandemia. Pois é, doutor. Mesmo aí que esse relatório que deve sair na última semana aponte algum crime de responsabilidade, a única pessoa que pode abrir atualmente um processo de impeachment é o presidente da Câmara dos Deputados, que já deu a entender que não irá fazer isso pelo menos esse ano. Pode ser, obviamente, falando de Brasília, que tudo mude de acordo com o que for apontado aí no relatório feito pelos senadores que estão produzindo lá a CPI da pandemia. Mas será que existe tempo hábil para o impeachment antes aí esse novo processo eleitoral que iremos entrar no ano que vem? E será que existe clero? Será que existe momento para isso? Como é que o senhor vê esse momento aí desse possível relatório que será incluído no relatório da CPI da pandemia? Respondendo uma pergunta que você fez na reportagem anterior, e que também tem a ver com tudo isso, é claro que o Bolsonaro vai sancionar, sim, essa legislação que vai abrandar as punições para os políticos, porque o que ele quer é evitar problema com o Congresso, até por conta de tudo isso que você acabou de falar agora, né? Com relação ao impeachment, parece que prazo haveria. O problema é que não há clima no Congresso para aprovar o impeachment, porque você precisa de 2/3, é mais 342 deputados, e com certeza não há 342 deputados que votariam a favor do impeachment. O que hoje preocupa muito o Bolsonaro, inclusive, no caso dele não ser reeleito, ele perder o foro privilegiado, a condição dele de presidente, e passar a ter que responder por esses crimes que ele efetivamente fez, né? Porque não há dúvida, né, que quando você instiga a população a usar medicações que não funcionam, quando você fala contra a vacina, quando você fala contra a máscara, e você é uma pessoa pública que ocupa o mais alto cargo do país, isso tem mais do que força de sugestão. Isso tem uma força de indicação. Faça isso, não use a máscara, não se vacine. E não há a menor dúvida que essas atitudes, além de reforçar os negacionistas, que normalmente já são assim, ainda traz um monte de gente que acreditam no messiânico presidente e que vão seguir o que ele diz. Isso não há dúvida que aumentou o número de mortes. Isso aí não há discussão sobre isso aí. Que há uma conduta criminosa da parte dele com relação somente a essas medidas sanitárias, isso aí não há a menor dúvida. Quer dizer, depois nós vamos entrar na questão da vacina, que ele não queria comprar de jeito nenhum, e que naquela época você podia dizer, mas estava em discussão e tal. Tudo bem,
passados 2, 3 meses, você descobre que havia um tremendo esquema dentro do Ministério da Saúde em que haveria propina na compra de vacinas. E eu gostaria de lembrar um pequeno detalhe. Um filmezinho que o Bolsonaro e o Pazuello postaram, onde o Pazuello dizia textualmente, um manda e o outro obedece. Então existe uma responsabilidade direta do presidente da República em qualquer ministério. Nesse caso, mais ainda, porque foi uma indicação pessoal dele, de um general especialista em logística, que foi um fracasso na distribuição de medicamento e de oxigênio e de vacinas para o país. Então a responsabilidade do presidente é plena sobre a pandemia. Ele não é culpado por tudo, claro que não, mas vamos dizer, das 580 mil mortes, com certeza 30, 40 mil, 50 mil teriam sido evitadas com o uso de máscara e se as pessoas não se aglomerassem. Tudo isso incentivado pelo nosso presidente da República, infelizmente. Nós agradecemos a participação do editor da coluna Na Visão, as suas ordens no portal da SP Rio Mais, doutor Sebastião Domingues. Muito obrigado, doutor. Um ótimo dia ao senhor. Boa quarta-feira para vocês. Hoje um pouquinho mais fresca do que ontem, né? Até mais. Até mais.